bem? Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Gestão, esse podcast que é preparado com muito carinho para você, gestor comercial de incorporadoras e loteadoras, em que eu trago aqui convidados sempre super especiais. Eu gosto de falar que quem senta aqui na mesa junto comigo são pessoas que eu admiro muito pela competência, pelo profissionalismo e que quando eu percebo que tem algo que pode agregar a você, que gestor comercial, que nós sabemos o quanto que tem desafios, o quanto que fica buscando sempre a maior excelência possível na gestão de vendas. Hoje eu tenho o grande prazer de trazer aqui a Ellen, nós estamos até brincando aqui, Ellen Bárbara. Ela é analista de CRM na Trinos. A Ellen é uma profissional que, como a Trinos é uma operação tão robusta que a gente vai falar aqui, com tantos empreendimentos, com tantos tipos de empreendimentos, de vertical e de horizontal, operação em todos os estados do Brasil, ela consegue com muita competência conduzir ali o CRM de uma forma que tenha muitos dados, tenha muita eficiência. Então vai ser um papo super legal. Muito obrigado, Ellen. Prazer estar aqui com você. Nós gravamos aqui hoje na sede da Facilita. Então é um prazer recebê-la aqui na Facilita. Muito obrigada, a Glauco foi muito elogiada, agora eu estou um pouco mais tensa, brincadeira. Mas é maravilhoso estar aqui com vocês também é recíproco tudo, a gente também tem uma parceria muito boa, Facilita, a gente confia muito em vocês também e muito bom conhecer a casa, né, de vocês. Perfeito, a gente estava conversando aqui, né, Ellen, sobre Ellen Bárbara, que a Bárbara é o sobrenome. É meu sobrenome. Conta aí, eu achei interessante, da Santa Bárbara. É que o sobrenome da minha família é Santa Bárbara, mas a minha mãe achou legal colocar só Bárbara no meu nome, não entendi por que não, mas Bárbara é meu sobrenome, então é Ellen Bárbara. Perfeito, seja muito bem-vinda aí novamente, tá? Obrigada. Ellen, para a gente poder iniciar o papo, assim, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a Trinos, né? A gente tem essa parceria já desde 2019, então já são aí praticamente 6 anos, mas conta um pouco mais quem é a Trinos. Eu acho que é um dos principais players do mercado imobiliário, uma atuação nacional. Então, acho que é muito legal para que os nossos ouvintes e quem está nos assistindo conheça mais sobre a Trinos e também sobre a Bárbara. Qual que é o seu principal papel, suas principais funções dentro lá da Trinos, para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Tranquilo. Então, a Trinos, pessoal, é uma empresa aqui 100% goiana, a gente tem muito orgulho de falar isso. E nós fazemos toda a conexão no mercado imobiliário, desde o momento de captação até o momento de comercialização de um bem imobiliário, né? Então, a gente está aí hoje fazendo essa gestão junto com a TG Core, que é a 7, e também a gente está abrindo para o mercado agora também, mas sempre focados em fazer todo o processo da esteira, desde captar o dinheiro até fazer essas aplicações, ligando o investidor ao incorporador ao comercial. Então a gente faz toda essa esteira e toda essa ponte. A gente está aí quase batendo 600 funcionários, bem empenhados em transformar o mercado imobiliário. A gente se chama ali de Shark, né, que a gente tem esse mar, esse oceano para desvendar. Então, a Trinos aqui 100% goiana já conseguindo impactar o Brasil. Perfeito. Quantos empreendimentos na operação de vocês? Hoje a gente tem cerca de 353 sob nossa gestão de empreendimentos. Perfeito. Então, basicamente, tem o fundo imobiliário, né, que é o TG Core, isso. Capta valores através do fundo e com essa captação é feito ali investimentos em empresas, também agora a parte também de prestação de serviços, enfim. Perfeito. Lembro do Diego me citar que era como se fosse um ciclo virtuoso, né? Sim. Que capta, investe, esse investimento nos empreendimentos trazem retorno, esse retorno volta ali para o investidor. Né? Perfeito, o Glauco já é totalmente dentro da gente ali, já sabe de tudo, exatamente. Perfeito. E sobre a Ellen? Sobre a Ellen está lá na Trinos fazendo parte desse projeto há 4 anos. E há 4 anos junto da Facilita. Então, eu cresci muito pela Trinos, mas cresci muito por vocês também. Então, hoje eu faço toda essa análise de dados pelo Facilita, né? E faço essa gestão dos nossos produtos lá dentro. Então, eu sou a pessoa que vai deixar tudo organizado e vai munir os times com informação para que a gente tenha uma performance cada vez melhor. Perfeito. Você é a líder do projeto Facilita na Trinos. Sim. Perfeito. Eu vou falar muito sobre isso, quero explorar sobre isso, porque sempre que tem um bom líder de projeto, esse projeto tem uma eficiência. Quando não tem um bom líder, esse projeto não tem eficiência. Né? Então, acho que esse é o papel da liderança, todo mundo reconhece isso. Né? Sim. A Ellen facilita.
Você sabe da piada do meu nome lá? Não. É Faciele. Faciele. Eu tenho vários nomes lá dentro. É Faciele, exatamente. Tem que ter isso, porque se não tiver, né, porque acaba que é uma cultura, até o tema que a gente está trazendo aqui para esse bate-papo, né, é um tema provocativo, até uma sugestão da própria Ellen, né, que se não está no CRM, não existe. Não existe, né? Que é essa questão da cultura das vendas baseada nos dados, né? Conta um pouquinho para a gente sobre como que foi essa criação dessa cultura, né? Porque quando eu vejo hoje toda a operação da Trinos, a quantidade que tem de leads entrando, de vendas acontecendo, de empreendimentos, reservas, é uma operação muito robusta. Eu vou contar até um pouquinho agora de como é que iniciou, quando eu comecei lá atrás no Ibrahim, né? Mas como que foi feita essa criação da cultura das vendas, principais desafios? Conta pra gente aí, revela esses segredos. Eu acho que foi um processo assim que não aconteceu só com a gente ali da Trinos, mas cada vez a gente ouviu falar sobre dados, e a gente precisava de um lugar para centralizar dados. E mais do que isso, depois um lugar para a gente analisar o dado e depois o que eu vou fazer com ele. Uhum. Então a gente tem que passar por esses três momentos. Tá. Então quando a Facilita entra com a gente, é muito mais um pensamento de, poxa, eu tenho muita informação na minha mão e eu não estou fazendo nada com ela. Uhum. Porque primeiro a gente teve essa oportunidade, né, de conhecer vocês como esses parceiros que tem esse SaaS aí que ajuda bastante a gente. Depois eu vou falar tudo que o Facilita é para mim, mas respondendo sua pergunta primeiro. E a gente estava concentrando informação ali, funcionando muito bem no nosso dia a dia, né, do nosso escopo, mas a gente não estava trabalhando ele com tudo que vocês fornecem pra gente. Tá. Falei, poxa, a gente está gastando aí uma oportunidade. Uhum. Então a gente começou, na verdade, pelo marketing. A gente começou primeiro pela gestão de leads e a gente começou a calcular ali a conversão que a gente tinha do que entrava pelo funil ali do Facilita até o que virava venda. Então o time de marketing fez essa provocação e a gente foi crescendo isso junto. A gente tem vários times que usam a Facilita lá dentro, né? Então a gente tem um time de comercial, tem um time de secretaria. Então eu comecei a chegar nesses times e perguntar, o que você quer ver? Será que eu consigo te dar isso? Será que eu tenho isso na mão e eu tô te privando? Então conversando com o pessoal, eu entendi que vocês, com a plataforma que estava sendo alimentada por nós, a gente tinha tudo para várias áreas específicas e eu tava guardando para mim, eu tava aí, não tava aproveitando. Então foi muito troca de ideia com os times que usam, inclusive com o time externo de corretor, de gerente, né, com as imobiliárias, para pegar para eles o que você quer ver. Então, uma dúvida, o que quer ver no sentido de dados, de métricas, de dados de conversão, para otimizar a operação? Exatamente, nessa linha. linha. Perguntando o que eles queriam de respostas e leitura, e a partir disso você entendeu o que precisava ter de dados dentro do CRM para poder proporcionar essas respostas. E a gente tem esse trabalho não somente para a nossa operação interna, né? A gente também tem isso para a nossa operação entre funcionários também, para a gente medir produtividade. Tá. Eu consigo fazer várias coisas com as informações que a Facilita me dá. Perfeito. Da parte de áreas, na esteira de vendas lá, quais seriam as principais áreas? Somos nós, né, como comercial e marketing. Comercial e marketing lá da Trinos, nós somos um time só. Uhum. Ele começa lá nessa parte do comercial. Comercial, da entrada dos leads, da entrada dos dados iniciais. Exatamente. Vai começar ali com os leads entrando, o pessoal do meu marketing digital e do marketing orgânico também, né? Tá. Porque a gente, pelas origens do Facilita, a gente consegue fazer esse controle hoje também. Uhum. Mas, sobretudo, a gente começou pelo marketing digital. E aí a gente foi fazendo esse trabalho de lead, depois passou para o time comercial. A gente tem alguns empreendimentos, como você falou, é bem robusto. Então, eu tenho alguns produtos que eu tenho um pré-atendimento. Então, eu passo pela esteira de pré-atendimento e para a mão do corretor, para a mão do closer, né, da pessoa que vai desenvolver a negociação. Tá. Parando ali, neste momento, eu volto para a Trinos, para o meu interno, e eu tenho a secretaria de vendas, que vai fazer toda a análise de proposta, geração de contrato, assinatura digital. Então, todo esse processo é com eles. Então, a gente tem essas 3 áreas aí que vão usar ativamente todos os dias, chegar e abrir o Facilita. Legal. E quais foram os maiores desafios? Foi um desafio para que coloque essa cultura. Porque a cultura de dados, eu falo sempre, ela é o sonho de consumo. Todo gestor, quando vê aquele BI, vê os dados, o funil descendo assim, né? Bonitinho lá. É o sonho de consumo. Sim. Mas eu gosto sempre de falar que os dados, né, o BI e esse sonho de consumo, ele é o final da história. Exatamente. Tem toda uma questão antes de chegar lá.
E como é que foi esse processo? Assim, qual foi a maior das resistências? Foi mais na parte interna? Foi mais dos corretores? O que você atribui os desafios e como é que vocês conseguiram vencer esses desafios, né? Glauco, muito bem dito por você aí. O final ali é o BI, mas a esteira, o difícil é o começo. Isso. O difícil é o que? Eu preciso de pessoas para alimentar esse sistema. E é por isso que eu falo, se não está no CRM, não existe. Se não está no Facilita, não existe. Então, minha maior dificuldade no começo foi fazer com que as pessoas preenchessem os dados. Então, para eu ter dado, eu preciso que alguém me entregue. Perfeito. Então, a gente também tem outras automatizações de marketing, por exemplo, que a gente já consegue ter um dado mais bem trabalhado, mas eu ainda preciso da pessoa. A pessoa ela é essencial no nosso projeto inteiro, mas para fazer esse tratamento, para ele me fornecer isso. Então, principalmente time de vendas. Eu começo com corretor. Tá. E eu tenho vários tipos de corretores, porque eu tenho vários tipos de produtos. Perfeito. Então, eu tenho que saber lidar com essas pessoas. E lá na Trinos, eu também faço esse contato com eles, sou eu que converso com eles. Que legal. Então, eu tenho essa proximidade e até essa empatia também com eles, que eu tenho... Nós temos no nosso portfólio produtos de alto padrão, como produtos mais básicos. Então, eu também, além de ter um tipo de cliente qualificado, eu também tenho um tipo de vendedor qualificado. E eles estão usando o mesmo sistema e eu tenho que falar com os dois. Perfeito. Eu tenho que fazer com que os dois entendam e que funcione para os dois. Dado as suas dificuldades, forças, fraquezas. Porque Exato. você não pode eliminar. Pode ter um corretor que não adapta à tecnologia, mas ele sabe muito bem de vendas e consegue vender muito bem. Exatamente. Ele é essencial para mim. Eu preciso que ele esteja lá. Então foi muito pé na obra, literalmente. Eu, no começo, meu começo ali de Trinos, eu ia muito para os empreendimentos. Então a gente tinha meeting, dia D, e eu realmente ficava do lado da pessoa. Eu falava assim, não, preenche aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas eu tô do seu lado. Pode me ligar, vamos fazer junto. Que legal. Então peguei muito na mão e aprendi muito com ele sobre vendas, porque quando eu fico lá atrás do meu computador também, a gente perde um pouco da sensibilidade do que é estar em campo. É uma coisa que está no ar-condicionado, tranquilo. Exato. Outra coisa está lá no campo, o sol quente ou do lado do Exato. cliente, é outra realidade. É outra realidade. Então isso, como profissional e como pessoal, fez muita diferença na minha cabeça e me deixou com mais vontade mesmo de fazer acontecer e de levar isso para as pessoas. Tá. Então foi muito pé no chão mesmo no começo, em obra até hoje. Eu não vou muito mais, porque é muita coisa. Se eu deixar, fica tudo... A Ellen não tá aqui, mas eu estou presente, nem que seja online. A gente tem um lançamento sábado, domingo, assim, gente, estou aqui, pode me ligar, vamos fazer isso junto. Fazemos vídeo, gravação de tela, apresentação. Então é ter o contato dessa pessoa e essa pessoa te ver individualmente, ver que a Ellen tá ali, que a Trinos tem alguém que tá olhando para ela e que vai dar esse suporte. Nossa, sensacional. Até arrepio. Porque é muito legal de escutar, porque a gente fala muito sobre isso. No final do dia, primeiro, não tem bala de prata, não tem um segredo que alguém vai falar que vai resolver todos os problemas. Sim. Mas é muito uma questão de estar junto ao time, né? Desde operações que eu conversei recentemente, por exemplo, com Quina, que é lá da Cirela, uma operação com mais de 600 corretores, bilhão de VGV no ano, até o Leandro, por exemplo, da Move no Rio de Janeiro, que é imobiliária com 25 corretores. Todos eles, Ellen, que tiveram muito sucesso, eles tiveram primeiro, eles entendiam muito do Facilita, porque é muito fácil de falar, não, mas o corretor não quer utilizar. O corretor não adaptou. Nele, né? Eu gosto de perguntar, e você? Você conhece o Facilita? Você usa todos os dias o funil de vendas? Você faz o feedback em cima do BI? Porque se o gestor, se o líder do projeto não conhece e não utiliza, quiçá o corretor que está na ponta, né? Exatamente. Então você era como Faciele, né? Você conhecia tudo e fazia esse trabalho de aculturamento, né? E talvez muito mais que também escutar de você, não é uma questão forçada, obrigar a pessoa a preencher de uma forma forçada, mas é uma questão de cultural, de convencer, dar a mão e fazer esse trabalho juntos até que ele por si só goste e essa coisa fique mais no automático ali. Né? Exatamente isso, mas assim, já falando um pouco da Facilita na minha vida, me facilitou mesmo, porque é um processo tão intuitivo ali no começo, porque o primeiro impacto que ele tem, eu deixo muito na mão dele, assim, faz o seu cadastro, para você ter, eu falo assim, é igual fazer de banco digital, é muito fácil, vai te falando o que tem que fazer. Perfeito. Então ele tem uma autonomia ali também, de perceber que ele consegue usar, porque a usabilidade é boa. Porque realmente ele consegue ver. Eu tô ali do lado dele? Eu tô, mas eu quero que ele ande sozinho. Eu quero que ele saia ali comigo
entendendo que ele tem mais conhecimento e que ele, como individual, não como imobiliário e tudo mais, mas como corretor no trabalho dele, no dia a dia dele, ele tem autonomia e tecnologia para fazer o processo dele. E nisso ele está me ajudando também, né, aqui de trás. Mas eu acho que também é muito sobre pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pessoas. Então eu me sinto muito realizada com isso também. Então eu tenho um projeto para mim também, sabe? Pessoal, de vamos ensinar essas pessoas, vamos deixar o processo delas legal. Isso aqui é o dia a dia dela, o trabalho dela. Isso aqui é muito importante para ela. Então eu tenho que ter essa empatia com cada um deles, de fazer, dar valor ao que eles têm ali na mão, que a gente consegue entregar para eles, por meio de vocês. Sensacional. Até o Kina citou a questão do escovar o dente, né? Porque é igual um hábito. Você tem que saber que todo dia tem que alimentar lá, tem que colocar lá dentro, né? E uma vez que você criou esse hábito, como escovar dente, a gente já escova o dente de forma automática, né? Exatamente. Da mesma forma também fica no automático. Né? Exatamente. Perfeito. Ellen, algumas dúvidas aqui. Primeiro sobre essa questão do tripé, né? Do processos, pessoas e tecnologia, né? Que eu gosto de falar. Porque no fim do dia, são pessoas em áreas diferentes, como você citou. Cada área tem os seus processos diferentes e tem as pessoas trabalhando, né? Sim. E a tecnologia vem meio que para abarcar esses processos e essas pessoas utilizarem. Mas qual a ordem que vocês fizeram na Trimos? Assim, vocês começaram meio que, cara, vamos começar a ir fazendo, ou teve algum tipo de consultoria de documentar os processos? Como é que foi esse amadurecimento, né? Foi com o Cali, né? O Cali, que é um dos nossos gestores lá, ele foi a primeira pessoa a ter esse tipo de... Gente, a gente precisa organizar isso. Tá. Precisamos organizar. Como fazemos isso? Uhum. E a gente começou puramente pelo comercial. Tá. Puramente pelo comercial, para colocar na mão do corretor. Foi essa a ideia. E nem pensando em dado. Tá. Era pensando mais assim, em controle. Um controle de operação, para abrir e saber, eu tenho tanto, mas sem trabalhar aquilo. Tá. E a gente era bem menor também, a gente tinha poucos parceiros, e isso foi escalando, né? Uhum. E aí depois a gente entramos no boom do marketing digital, que teve essa explosão, assim, geração de lead, e como que a gente vai trabalhar, que também foi outro desafio pro corretor, né? Pra gente explicar para ele quem era o lead, como que acontecia. E a gente foi pro digital, e depois a gente passou para a secretaria, que a secretaria falou, poxa, a gente está todo mundo aqui comunicando, tem corretor me ligando, o corretor liga para ela, o corretor liga para o outro para perguntar do contrato, não sei o quê, não tem jeito da gente entrar nessa também, não. Assim, com certeza, vamos deixar tudo num lugar só para ele ter essa informação, mas começamos com o comercial e depois fomos andando junto para as outras áreas. Perfeito. Nós não combinamos, mas eu queria essa resposta, porque geralmente o que acontece, que eu falo, começar simples, né? Começar arroz com feijão. Porque se vocês quisessem começar na operação que é hoje, eu diria que é praticamente impossível. Mas vocês começaram na área comercial, depois aumentou para a parte do marketing, depois secretaria de vendas, naturalmente. Exatamente. Começa simples, começa a rodar o processo, vê as dificuldades, né? Vai rodando o ciclo PDCA até chegar ali no ponto ideal. Né? Exatamente. E muito por isso, por nossa parceria mesmo. Porque foram se desenvolvendo features que foram fazendo sentido pra gente. Sim. E a gente pôde entrar. Falei assim, não, galera, agora o nosso marketing, vamos sair daí, vamos colocar no Facilita. Secretaria, agora a gente consegue assinar por aqui. Vamos usar aqui, porque não quero 2 lugares, eu quero aqui dentro. Então a gente foi entrando nos outros processos, porque a Facilita também foi se desenvolvendo, né, com todos os parceiros ali bem alinhados com a gente também. Então a gente foi capaz de fazer todo esse processo por causa dessa troca, desse amadurecimento de vocês e da gente. Muito bem lembrado, porque a gente começou na parte mais comercial, espelho de vendas, reservas, etc. Depois as integrações de marketing, agora por último essa parte final da venda, né? De simulador, de contrato. Até recentemente a gente liberou o simulador para incorporação vertical, né? Que antes vocês não utilizavam porque também não tinha a tecnologia para adaptar ao processo, por exemplo, de simulação vertical. Sim. Bem lembrado. E de simulação, desde o primeiro simulador horizontal, foi minha primeira visita, inclusive, com vocês, que a gente estava fazendo o beta, né, de uso dele. Sim. E eu ainda estava aprendendo sobre a Facilita, vendo aonde que eu conseguia, fazendo minha pesquisa ali, para entender um pouco melhor. Então eu tenho essa lembrança muito clara. E é muito bom ver onde a gente chegou, né? Eu até falei pro pessoal na última reunião, com o Nixon também, eu falei, olha, o simulador vertical, eu já consegui deixar 2 andarem sozinhos, 2 produtos andarem sozinhos. Então, olha, muito bom, vamos lá. Massa, show de bola. Fico muito feliz, muito orgulhoso mesmo. Lá atrás, vocês conhecem, eu te contei já essa história,
mas quem nos convidou foi o Ibrahim, na época quando era Serve Mais ainda. E o Ibrahim falou, Glauco, aqui no processo da Trinos está tudo muito manual. Ele mostrou lá a proposta que era preenchida fisicamente, né? Os documentos, se eu não me engano, eram entregues fisicamente. E ele falou na época lá, Glauco, se eu não digitalizar a Trinos, a gente não vai conseguir escalar e chegar onde que a gente quer chegar, que é chegar em empreendimentos em todos os estados, principalmente nos interiores, né, do Brasil. E aí foi essa questão de digitalização. Então, o primeiro ponto foi talvez começou com a necessidade de, cara, se eu não me organizo, se eu não tenho controle, eu não consigo escalar as vendas, né? E eu lembro que acho que foi uns 3 meses depois, o Ibrahim me ligou e aí falou, Glauco, preciso conversar com você. Eu falei, claro, vamos conversar. O que aconteceu? Aquele jeitinho calmo, Ibrahim, tranquilo. Ele falou, Glauco, a gente contratou o Facilita, mas o time não está adaptando, o time está reclamando que o que era processo manual era melhor, acho que não vai dar certo o projeto. Eu falei, não, espera aí, eu vou e pessoalmente para a gente poder conversar. E eu lembro que eu fui, estava o Ibrahim, o Cali e eu acho que o Arthur também já estava lá. E a conversa foi, eu mostrei para ele alguns clientes que já estavam no voo cruzeiro, né, que eu gosto de falar, que está tudo rodando bem, e citei, olha, é como um avião, né? Ele vai ter uma energia inicial, quando começa a subir o voo, ele tem as turbulências, mas o líder tem que sustentar para poder conseguir chegar no voo cruzeiro. Esse processo é um processo que vai demorar, ele exige energia, mas vai chegar no voo cruzeiro. E eu lembro que ele falou para mim, Glauco, captei vossa mensagem. O problema sou eu, então. Eu falei, não, Ibrahim, não quis dizer isso, mas se tem outros clientes com operações como vocês, semelhantes, estão rodando, então se eu tirar a tecnologia de lado, o que vai ter é a questão dos processos e do líder de projeto, né? E eu acho que desde ali, ele junto com o Cali, acho que o Cali começou esse processo. O Cali foi a pessoa ali. Né? E chegou hoje, quando a gente vê essa operação toda digitalizada, todos esses números que você falou, realmente é um baita orgulho e, de fato, agora está já no voo cruzeiro, sempre querendo coisas, mais automatizações, mais processos, mas pelo menos a operação já está bem robusta e rodando de uma forma muito fluida. Né? Exatamente. Nossa, isso é maravilhoso para mim. Assim, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu adoro entrar lá e ver assim, tudo bonitinho. Funil tudo atualizado, exatamente. Ver as pessoas usando. Gente, já corretor já me liga assim, ela não tá caindo lead para mim. Eu falei, não, como que não tá? Pessoas que lá atrás foram muito resistentes. Tá. Inclusive, nós temos produtos desde essa época que você teve esse papo com o Ibrahim, que foram as pessoas resistentes que hoje usam o Facilita assim, não tem outra opção, nem, sabe, não tem rejeição, resistência, não tem nada, já está 100% alinhado com o processo. Toda vez que a gente vem com coisas novas que vocês trazem pra gente, por exemplo, simulador, eu já fui conversar com essas pessoas, falei assim, olha, agora a gente tem o simulador para acontecer. Então a gente vai lá e explica, a pessoa já tá super tranquila, porque ela tá habituada e ela já consegue ver que aquilo vai somar para ela. Perfeito. Ela já viu o valor naquilo. Então a gente conquistou ela lá no passado, mas ela se fidelizou a gente. Sim. Então tem uma relação de confiança também. Então, eu trouxe uma coisa nova para você. Vamos ver, vamos marcar uma reunião, vamos todo mundo no meeting, aí a gente consegue todo mundo. Legal, vamos junto. Então é muito bom essa troca também. Perfeito. E do lado do ecossistema da Trinos, tem integrações com outros sistemas que vocês trabalham? Porque assim, tem a UAU, né, como RP principal, tem talvez ali, não sei se o RD Station na parte do marketing, né? E a Trinos tem um time bem robusto de tecnologia, né? Que eu lembro que tem. Então, só para contar um pouquinho como é que está essa esteira do CRM, que eu gosto de falar, né? Uma esteira única, mas ao longo das etapas tem outros sistemas geralmente conectados, desde o início lá, na parte de assinatura, RP, né? E talvez via API também outros sistemas. Só me conta um pouquinho sobre esse ecossistema, porque acho que é importante a gente passar para o público também, né? De ter uma jornada integrada. Ele tem que ir do início ao final, porque senão você não vai ter os dados de taxa de conversão, de ciclo médio, de performance, né? Mas ao longo desses dados vão ter outros sistemas agregando ali a plataforma. E além disso que você colocou, eu também ganho muito em produtividade. As integrações me dão muita produtividade, me dão celeridade, me dão economia de tempo, me dão segurança também, exatamente. Então, assim, hoje a nossa integração com a
é o nosso ponto assim, principal, funciona super bem, e a nossa secretaria é muito feliz com isso também, e a gente consegue impactar todo mundo dessa forma, né? E a gente tem a integração com o RD também, que o meu pessoal do marketing nem considera outra coisa ali, entendeu? Não, é o RD pro Facilita. A gente não tem nem outra discussão sobre. 100% passa diretamente 100%. Né, a entrada ali. As nossas campanhas vão passar pelo RD, né? E para Facilita. E a gente tem também com a assinatura digital. A gente também usa via Facilita. Todos os contratos já tá digitalmente? Ainda tá 100% 100%? de contrato digital. Esse número eu posso falar. Parabéns. 100% contrato digital. Porque quando a gente conversou lá atrás, eu lembro que foi uma reunião que o Arthur participou, o jurídico também. Estavam bem receosos, inclusive o jurídico estava, entre aspas, assim, de papel dentro de papel. Exatamente. Né? E aí eu lembro que falou, não, vamos iniciar com uma opção em um produto especificamente, né? Para que ao longo do tempo a gente ganhe segurança para chegar no 100% digital. Da última vez que eu tinha feito esse update, não estava ainda, acho que estava 40, 60. Não. Assim, da última vez que eu peguei um update deles lá, então já estão 100%. A secretaria tem total papel nisso, muito orgulho também, que a gente consegue já falar que 100% dos nossos contratos são digitais e via o Facilita também, por causa dessa integração que a gente conseguiu. Perfeito. E agora a gente está nessa esteira maravilhosa também, como você disse, a gente veio construindo isso muito juntos. Eu acho tô aqui sendo um pouco nostálgica, porque eu lembro de tantas conversas que nós tivemos e hoje ver tudo isso operando é muito bom. Eu tenho meu fiel escudeiro lá também, que é o Arthur, que a gente sempre, todo beta, tudo que a gente quer inventar com Facilita é eu e ele. Que aí eu vou e falo assim, mas você vem junto. Que o Arthur, ele tá ali na Secretaria de Vendas e ele cuida muito das parametrizações com AL. Então, ele é assim, minha peça primordial pra gente ir crescendo com vocês as integrações. Inúmeras reuniões, sempre abertas e a gente sempre fazendo teste. E aí, quando a gente conseguiu fazer a esteira, vou contar pra vocês que lindo que foi. A gente conseguiu gerar um lead por uma campanha que a gente teve. Esse lead entrou no meu Facilita via integração que o RD tem com o Facilita. O meu corretor recebeu ele pela roleta, ele fez o atendimento, fez a reserva, que ao mesmo tempo já comunicou com o meu LAU que aquela unidade estava reservada, levando a informação de que foi o corretor tal, da imobiliária tal, travou essa unidade. Meu corretor subiu as informações, nosso simulador estava parametrizado para a forma que ele precisava, ele selecionou a condição de pagamento dele, ele salvou e mandou para analisar a documentação. Subiu a documentação e mandou. E a secretaria entrou em proposta, validou tudo, clicou num botão, um botão assim parece simples, um botão amarelinho ali em cima. Passou 2 minutos, o Arthur me falou, Ellen, tá dual. Eu falei, tá dual. Então, assim, aí Arthur foi, clicou, gerou o contrato, tiramos o contrato dual, porque a gente tem que gerar o contrato dual, é uma questão da empresa, de governança da empresa, exatamente. E a gente colocou na Facilita, subimos ali e mandamos para o Assumir Online para assinar, que é a plataforma que a gente está usando hoje. Aí eu falei com o corretor, falei, olha, já tá aí com o seu cliente, fala com ele. Ele mandou para mim de volta, Ellen assinou. Isso tudo, 15 minutos. Eu gastava quase 2 horas para fazer um negócio. Então, eu pude pegar mais produtos, mais pessoas, trabalhando com menos, sendo mais produtivos. Então, para mim, foi a coisa mais linda do mundo. Não, para mim foi assim. Eu chego para todo mundo, nosso bom filho. Você já viu? Como é que roda? Você já viu aqui como é que acontece? Como é tudo lindo e maravilhoso? Porque só um tempo, falando muito especificamente dessa dor da secretaria, preencher tudo no AL é muito custoso. É uma coisa que demanda muito tempo. Fora a chance de erro. Quanto mais tempo demora, maior a chance de desistência da venda, o corretor querendo fechar para receber a comissão, né? Tem toda uma... O tempo ele é primordial. Cada minuto que passa é mais tempo que pode acontecer ou de um erro no contrato ou até questão de perder a venda. Exatamente. E a gente fez tudo muito calculadinho, tá? A gente fez, eu gravei, vamos fazer uma do jeito tradicional, vamos fazer uma assim. Então a gente conseguiu ver. Mas foi impressionante, porque o Arthur ele conseguiu lançar a proposta lá tudo certinho em mais ou menos uns 15 minutos. Só a proposta, essa parte de dual. A gente envia 3 minutos. Eu falei, Arthur, pelo amor de Deus, a gente tá aqui, vivendo um sonho. E aí eu tenho contato com o pessoal aqui dentro, eu mandei mensagem, a gente conseguiu, deu certo. Porque é muito compartilhar.
chateada com vocês. Se eu não consigo ver Isso. a gente andar sozinho. A gente não só usa o produto de vocês, a inteligência de vocês. A gente tá com vocês e eu sinto que vocês estão comigo. Perfeito. Em outros feedbacks de final de ano que a gente tem aquele papo, Ellen, como é que foi o ano? Eu sempre te falei, cara, você me dá a segurança que você tá do meu lado. Perfeito. Então é isso que eu preciso. E quando você cobra também. Na época, por exemplo, o simulador vertical, né? Nossa, eu tô aqui sendo legal, mas que esses meninos já não sofreram comigo, não é brincadeira. Mas é isso, esse trabalho colaborativo, ele tem os dois lados. A gente está juntos na parceria e a facilita empurrando a Trinos e a Trinos empurrando também. Cadê esse recurso? Vamos fazer junto, vamos validar junto. Esse desenvolvimento colaborativo é que faz acontecer. Né? Sim, total. Porque vocês têm uma percepção, a gente também, de campo e tudo mais, acho que essa troca é muito importante pra gente. Perfeito. E para o futuro? O que vocês estão vislumbrando? O que ainda pode ser feito pelo CRM da Trinos? O que a Ellen tem de visão ali para 2025? Ou 2026 também? Não, para 2025 eu quero realmente fazer essa transição 100%, não só de assinatura digital, mas eu quero que as propostas também sejam. E principalmente com contato com o corretor. Agora a gente migrou nossas incorporações para Facilita, a gente não usava, pela questão que a gente conversou muito sobre o simulador, então foi uma coisa muito importante pra gente. Que é um ponto só dentro rapidinho, Ellen, porque realmente o simulador para empreendimento horizontal é diferente do vertical, né? Sim. E aí a gente desenvolveu realmente um simulador voltado para os empreendimentos verticais. Exatamente, e assim, totalmente fácil. Né? Certeiro, ele me mostra o que eu preciso ver. Perfeito. Porque eu já estive em contato com outras coisas, planilhas. Quantas vezes eu não tive que pegar uma planilha de PV no Excel? Eu falei assim, gente, isso não existe. Como que eu entrego isso na mão de alguém? E ali fica muito mais prático, mais rápido, mais visual. E hoje em dia a gente precisa do rápido, do visual, a gente precisa disso. Sim. Então, na hora que a gente viu ali, aí eu peguei pro Pedro Nogueira, que está à frente do nosso time comercial, muito experiente em corporação, principalmente. Eu mostrei para ele e falei assim, Pedro, o que você acha disso aqui? Ele, é o que eu preciso. É exatamente isso aqui. Eu falei, é exatamente isso aqui? É. Eu falei, então tá bom. Então, facilita, é exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. Eu já tinha testado de 300 jeitos, né? Que eu faço 30 opções. Aí o Arthur mesmo fala assim, isso aqui nunca vai acontecer. Eu falei, mas deixa eu tentar, porque vai que um dia isso acontece e tudo deu certo. Eu falei, então tudo bem, então vamos lá. Então, eu quero uma operação que seja 100% digital, não só de assinatura. Perfeito. Hoje, vocês já entregam isso para mim. Agora, a gente vai fazendo esse trabalho com o nosso time de vendas, que é bem grande agora, bem diverso, como a gente falou no começo. E quantas pessoas são, Ellen? Você tem uma noção? Da nossa base. Dentro do Facilita? Na nossa base, a gente tem 2.500 corretores. Nossa. Só de corretores. Que eu tenho secretaria, eu tenho gerente que não está nessa lista, né? Na lista de corretores a gente abriu. E praticamente todos os estados? Todos. Todos os estados. Tanto de empreendimentos verticais quanto horizontais. Sim, exatamente. Então, o desafio para esse ano é esse. E com a Facilita, eu acho que a gente vai... Para mim, o nome também é integração, de novo. Sim. Que a gente vem conversando muito. Acredito que a gente vai conseguir andar, como você comentou também, o nosso time de tecnologia também é muito disposto a isso. Troquei muitas ideias com eles também pra gente conseguir andar junto. Falei assim, olha, eu já tenho um parceiro de lá, preciso de vocês aqui dentro também para ser meu parceiro. Então acho que principalmente em integração com a AU esse ano, o spoiler que eu peguei na conversa que eu tive também essa semana já me deixou muito animada. Então acho que integração vai ser o nome e celeridade vai ser o que vocês vão conseguir me entregar. Perfeito, com certeza. E da parte também de pagamentos ali, né? Que são, sim, né? Isso aí. Que é uma área a reserva com Pix também. Isso. Porque às vezes isso é muito real, vocês dão ideias pra gente. Isso. Porque eu nunca tinha parado pra pensar, cara, reserva com Pix na minha operação. E já conversaram comigo sobre isso lá no passado, que a gente falou assim, a gente não faz. Porque a gente nem considerava. E nesse papo você já falou, eu falei, alguém lá atrás me falou sobre isso. Então vocês também trazem essa visão pra gente, que a gente também não tinha. Então a gente também vai pegando isso. Absorvendo tudo isso. Nesse trabalho colaborativo, né? Exato. Tá, uma dúvida sobre a questão de previsibilidade de vendas. Hoje você tem todos os dados de taxa de conversão, ciclo médio, taxa de conversão por etapa. Como é que quais são os principais dados, indicadores que você, cara, isso aqui é essencial para a nossa operação? Se você puder, lógico, compartilhar, pelo menos quais são os indicadores. Não precisa entrar nos dados, né? Mas vou entrar nos indicadores. Conversão de aguardando atendimento ali, que é a nossa primeira etapa de lead para venda ganha, porque o ciclo médio de vendas, o
tempo pra gente é muito importante. Tá. Pro tempo que a gente gasta para fazer uma venda. Isso conta muito também para nossa produtividade interna. Então facilita ele muito externo, mas internamente a gente usa ele também muito para nos medir também no que a gente está se propondo a fazer. A gente também faz principalmente de proposta para contrato para venda ganha e muito tratamento de lead. A gente pega todo que veio, o que converteu, o que foi para pré-atendimento. Então, as conversões hoje são o mais importante para mim, principalmente que está em proposta, contrato, que ali está mais quente também para a gente trabalhar. E o tempo que todo mundo gasta para isso. Tá. Então, eu tenho um tempo específico de ociosidade, que o Facilita também me entregou isso. Que é um SLA por etapa. Exatamente, por etapa. Então, a gente já consegue ver quem está trabalhando, quem não está, quem está mexendo ali, quem não está. Se meu funil está organizado, se ele não está. Tá. Então eu já sei em quem que eu vou chegar. E as pessoas já são acostumadas comigo também. Então eu já chego assim, você viu isso aqui? Já está no vermelhinho aqui. Já o está no reloginho vermelhinho. Já passou do tempo. E aí a gente mandou uma mensagem aí todo mundo já fica, ela está chegando? É mais ou menos esse sentimento. Mas pra gente é tudo, hoje em dia, conversão é muito importante pra gente, porque o tempo é muito importante pra gente. Perfeito. As taxas de conversão geral e por etapa e quanto tempo isso está ficando em cada etapa. E de acordo com isso, claro, olhando numa visão por empreendimento, por equipe e otimizando a operação de acordo com esses dados que estão passando ali. Né? Muito bem colocado, porque a gente tem os momentos dos produtos. Então eu também tenho que ter essa análise, né, por produto. Então, usando os filtros ali é tranquilo. Mas eu tenho um produto que eu acabei de lançar. Eu vou dar um tempo de atendimento para ele menor. Mas eu tenho um produto de manutenção, que eu tenho ele há mais de 6 anos, só entra em unidade de distrato. Então eu sei que eu posso deixar ele mais tempo. Então a gente faz esse controle. Hoje a gente também tem os coordenadores comerciais internos da Trinos, que também usam bastante. O Facilita também a verdade deles, eles têm que abrir e olhar lá, e eles fazem muito isso. Eles filtram os produtos deles, que são divididos ali por região, e eles já olham como é que tá. Então eles também já consideram esse tempo e essa análise, porque a gente também faz as parametrizações lá dentro, tudo que o Facilita consegue fazer para mim, mas o que a gente fala lá, se você for em qualquer um deles, todo mundo vai falar tempo. Precisa saber quanto tempo que eu tô demorando e quantidade, né, pra gente ver conversão. É tempo e quantidade. O tempo que eu levo para gerar a venda e a quantidade de leads que eu preciso gerar para virar um atendimento, para virar uma proposta, para virar um contrato. Perfeito. Então eu consigo fazer ali a minha média pro meu time de marketing também, para saber se nosso lead tá bem qualificado mesmo pra gente seguir. Tem que fazer depois um MBA e Facilita com a Ellen aqui, conhece pra caramba, show de bola. E essa questão da previsibilidade é isso, né, Ellen? Porque no final do dia, se você sabe quanto tempo que gasta, quais são as taxas de conversão, você consegue fazer o que a gente fala funil reverso. Então, se eu quero ter tantas vendas, quantos leads tem que entrar, qual a taxa de conversão para chegar até o final da venda. Né? Ele traz muito mais segurança. Total, e a desenhar a minha própria meta. O que eu tenho para aquele mês, eu consigo o histórico, quando a gente faz essa comparação, né? Abril para março para fevereiro, então esse histórico inteiro. Não são dados de benchmarking, os dados da própria Trinos, da própria operação Trinos. De vocês, que vocês conseguem fazer. Exatamente, e a gente faz comparação até entre produtos nossos, que tem na mesma região, para a gente conseguir ver, então tudo por ali. Um tema polêmico, só para poder a gente partir para o final, dessa parte dos leads, né? Porque a gente tem 3 cenários hoje, né? Tem um cenário de atendimento via inteligência artificial inicialmente, para depois passar ali para o corretor. Tem o papel, geralmente, de um time de pré-atendimento, que o humano faz ali um trabalho de SDR para depois passar para o corretor. E tem um cenário em que o lead é passado diretamente para o corretor. Eu acho que você deve ter os 2 ou os 3 cenários na sua experiência. Você tem alguma recomendação nesse sentido? O que dá mais certo? Ou qual a melhor forma de fazer esse tipo de operação? Com IA, com pré-atendimento humano, diretamente para o corretor? Glauco, acho que no momento que nós estamos, para o futuro, eu acredito que a tecnologia, a IA, ela vai ser assim, maravilhosa para a gente, mas a gente está descobrindo muito sobre ela. Acho que no momento agora é conhecer o seu produto, conhecer quem está usando ele, conhecer o público para que aquele produto está indo. Então eu tenho produtos e tenho pessoas que já têm um entendimento da IA, que já entende a necessidade de um pré-atendimento. Eu tenho produtos que me exigem isso, e que pelos dados consigo provar que, olha, quando o meu lead é tratado num pré-atendimento, quando eu tenho uma inteligência artificial que responde ele na hora, a chance dele esfriar é muito menor. Então tem produtos que eu consigo ver isso de cara acontecendo. Tem outros que eu preciso cuidar, tem outros que eu preciso ir com calma. Então eu vou colocando um pré-atendimento que as pessoas
querendo ou não, principalmente falando do nosso negócio, eu tenho pessoas mais resistentes por não ter conhecimento mesmo dessa questão. Então eu preciso ensiná-las primeiro, contar para elas sobre e depois ensiná-las a usar ou a entender para que elas se sintam confiantes de usar aquilo. Entender que é pro bem dela, pro benefício da venda. Perfeito. Então eu tenho esses dois cenários. Tem gente que eu já consigo chegar e tem gente que já vem em mim antes e falou assim, Ellen, a gente quer usar isso aqui, a gente tem como, vamos fazer isso? Tá. E sempre atendimento também? Tem operações hoje que passam diretamente para o corretor? Tem operações que passam direto para o corretor também. E aí é um trabalho de cobrança do corretor que a gente usa geralmente o coordenador, né, coitado? A gente vai atrás dele, assim, para que ele fique ali em cima, na gestão olhando. Naquela gestão olhando. Mas eu acredito que o cenário é que as pessoas naturalmente também cresçam. A gente faça o nosso papel também de ensinar. Eu acho que é uma questão assim, muito cultural, a gente desenvolver essa cultura junto com eles, que eu já tive. Você já teve o privilégio de entender isso, do conhecimento, eu tive esse privilégio também estou tendo, então eu quero passar isso para ele também, porque eu penso muito mais do que só a gente, trinos e execução, eu penso muito que a gente está transformando e ajudando no trabalho daquela pessoa, entendeu? Perfeito. Não, excelente resposta, e não tem certo ou errado, né? Eu gosto sempre de falar. E tem operações que tem para atendimento com IA, operações para atendimento humano, operações diretamente para o corretor de uma equipe, por exemplo, house. Já vi operações que tem corretor que faz a qualificação, corretor que faz ali o closer e dividem a comissão entre eles. Essa é nova, essa não chegou em mim, não. Da Média Imóveis lá de Itu, em São Paulo, Suzano, desculpa, lá em Suzano do Márcio, em que todos são corretores, mas o corretor com perfil mais de qualificação, de cadência de atendimento, etc., ele ficou nesse perfil mais corretor interno, fazendo a qualificação, atendimento inicial. E na visita passava para o corretor closer, que é esse cara que gostava de estar lá na boca do gol para fazer a negociação e a venda. São corretores, mas com perfis diferentes, né? E aí não tem certo ou errado, tem, como você falou, depende do produto, depende do tipo de operação. Às vezes faz sentido numa operação ter house, às vezes não faz sentido, mas o que eu gosto sempre de citar que independente do formato, sempre tem que ter um gestor, independente da operação, tem que ter um líder do projeto e baseado em dados. Olha os dados. Quem está convertendo mais ou não, qual tipo de formato está convertendo mais ou não, e vai adaptando e melhorando dentro desse processo. Né? E é isso que o dado traz para a gente, ele também legitima a tecnologia, a nossa justificativa de tecnologia, porque eu consigo provar exatamente isso. Começando com um exemplo simples que a gente já falou sobre a assinatura digital. Antigamente, eu tenho produtos que ficam no garimpo do interior do Pará, e os meus contratos tinham que vir com alguém. Então, era 40 dias para eu fazer uma virada de venda, 40 dias, e uma montanha de contratos, assim, que a gente tinha. Onde que eu vou enfiar tanto contrato, pelo amor de Deus? E agora, mandei, a pessoa assinou, virei a venda em 2 dias, pagou o boleto, virei a venda, já viramos venda em 1 dia. Dia de fechamento, é na hora ali. Tempo muito menor, experiência do corretor melhor, experiência do cliente melhor e custo lá embaixo também. Exatamente. Você pensar o custo de operação também. Então, como eu consegui me justificar até para o próprio corretor? Você viu quanto foi mais rápido? Sua comissão semana que vem vai estar na liberação. Perfeito. Então ali a gente já conseguiu amarrar. Então acho que o uso da tecnologia, se a gente justificar ela por causa do dado que eu vou ter mais adesão. Perfeito. Então a IA para mim entra aqui dentro também. É a gente fazer esse teste, ter as provas via dados e mostrar que aquilo funciona e dar valor, né? Trazer valor para quem está utilizando ali na minha ponta. Porque quem eu preciso é aquela pessoa lá do começo para eu chegar aqui no final. Então o corretor que está lá no pé no chão, Perfeito. Na obra, eu preciso dele. Ele é a minha pessoa de conquista, que daqui deixa comigo. É isso aí, exatamente. No fim do dia, o time de back-office, né, acaba que pode ser um sistema difícil, complexo, ele vai se adaptar àquilo. Mas o time de vendas na ponta, não. E se o time de vendas na ponta não está utilizando, você não tem uma cultura digital de vendas, você não tem uma esteira, você não tem uma operação que funciona. E eu não tenho sinceridade também nos meus dados, que é uma coisa extremamente importante, né? Que não basta eu tê-los. Perfeito. Tem que ser real. Para finalizar, tem aquela frase que eu gosto muito, que é aquilo que não se pode medir, não se pode otimizar. Que é justamente no dado. Tendo dado, você consegue, com aquele dado você consegue ver o que está bom, o que está ruim, otimizar, melhorar, qual equipe está vendendo mais ou não, taxa de conversão melhor ou não, comparar um ao outro. Se eu não tenho os dados, automaticamente eu não tenho como otimizar, não tenho como saber, não tenho como comparar. Né? Exatamente. Excelente. Somos alinhados aí, de parceria desde sempre. Uma aula aí para mim, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Tenho certeza que você, dá para ver nos brilhos dos olhos, que você é a Faciele
Agora eu vou te chamar dessa forma também. Pode chamar, tá tudo bem. Porque no fim do dia, eu brilho nos olhos, o gostar de tecnologia, estar também, entender o corretor na ponta, entender as pessoas, ter essa cultura digital, ela é crucial hoje. Porque todo mundo quer tecnologia, porque todo mundo quer dados. Mas a sua liderança, por exemplo, a sua competência, ela é fundamental para que todo esse processo aconteça. Né? Que tenham mais Ellens aí no Brasil fazendo essa cultura de dados que é tão importante. Né? Para finalizar, gostaria de uma mensagem final que você possa passar para de tudo que a gente conversou aqui do bate-papo, para esses gestores de venda, sobre essa sua aprendizado, desafios, enfim, uma mensagem final para eles, para a gente finalizar o nosso papo. Minha mensagem final foi a que eu comecei aqui também, que se não está no CRM, não existe. E o meu conselho principalmente é que esteja à frente da sua equipe. A tecnologia facilita entregar isso para a gente. E até fazendo um elogio que eu queria muito fazer, é que eu penso muito na usabilidade das coisas, principalmente porque a gente bate aqui na tecla várias vezes que existem inúmeras pessoas de inúmeros lugares, de condições sociais e tudo mais que utilizam com Facilita, que tem um trabalho imobiliário como a sua fonte, e ter um aplicativo, ter um sistema que você consegue conectar todas essas pessoas, para mim é maravilhoso. Então, acho que isso é um trabalho total de vocês, de conseguirem me entregar uma ferramenta. Para mim é fácil trabalhar, porque eu acredito, eu defendo, e eu acredito que isso está impulsionando as pessoas. Então, fique de olho com quem está usando, fique de olho com quem está lá na ponta, dá uma atenção para essa pessoa e tenha esse carinho de saber que você está somando para ela. E assim você está somando para a sua empresa, para o seu desenvolvimento, para a sua cultura de dados e tudo que você quer desenvolver aí dentro junto com a Facilita. Perfeito, belo depoimento, muito obrigado. A gente fica bem, o coração fica até quentinho, porque a gente trabalha muito forte, Ellen, justamente para poder conseguir trazer essa facilidade nas vendas, né? A gente realmente quer trazer a gente sabe o papel social que tem no Brasil nessa parte de construção civil de mercado imobiliário, e o seu depoimento nos enche de muito orgulho e ainda mais vontade de continuar evoluindo, continuar avançando, né? Continuar esse inconformismo que a gente sempre quer. Total. O mais, né? Transformando. É isso aí. Obrigado a você que esteve com a gente até aqui. Esse papo de gestão foi muito especial então com a Ellen da Trinos. Curta, compartilhe, mande para outros gestores também, porque eu acho que o que a Ellen falou aqui, para quem é um líder de projeto de tecnologia, quem quer levar essa cultura de dados para incorporadores e loteadores, para mim foi o bate-papo mais importante para que você possa levar isso para sua empresa, para sua operação. Tá bom? Valeu, um abraço, muito obrigado, Ellen. Obrigada, gente. Vamos em frente. Valeu, um abraço.